temos uma desordem mundial, não há dúvida. Veja-se o genocídio na Palestina, a Ucrânia usada como terra de procuração para os Estados Unidos desgastarem e atacarem a Rússia. Vejam outros conflitos na África, em várias partes do mundo, os Estados Unidos sancionando a Venezuela, bombardeando o Irã através de Israel, e assim vai. E quanto ao Brasil, nós temos aí este espetáculo vergonhoso desse bando de militares, generalecos, né, da cúpula militar, tramando até morte de presidente da República de dentro dos órgãos oficiais, com os nossos recursos todos pagos na sua brincadeira maléfica, sua brincadeira mortífera, não é? Com o dinheiro do povo brasileiro. Por que Caminhando Jornal TV é importante a essa altura? Porque Caminhando Jornal TV tem análises independentes. Não são palpites nem comentários, são análises. Primeira coisa. E segundo, por que a importância da independência? Porque professores universitários subordinados a algumas universidades, particulares ou públicas, não podem se voltar contra toda uma estrutura e toda uma carreira. Então eles estão limitados pela própria circunstância que vivem, são pagos por essas universidades. Muito menos jornalistas de inúmeros jornais aí e da big imprensa que são pagos por ela. Ora, quem financia controla. Na medida em que Caminhando Jornal TV também não está ligado a essas monetizações das redes sociais, que na verdade tratam-se de sócios dela comprometidos, não está ligado a compromissos financeiros que nos impedem e nos amarram. Mas, apesar disso, existem censuras, né, em vários órgãos. As redes sociais estão censuradas. Todos os números de Caminhando Jornal TV, e vamos ver o que vai acontecer com eles são censurados, são impedidos de fazer a divulgação. Então, nesse contexto, é de absoluta importância a análise correta, porque existe sim uma verdade objetiva que quer se impedir hoje. Trump falou mais de 2 mil mentiras no seu primeiro governo. Ora, um presidente da principal nação do Ocidente, a nação líder, mentindo deliberadamente milhares de vezes, o que visa? Uma disputa pela linguagem, uma disputa da história. Há uma história oficial e há outra história. Uma disputa pelo entendimento das pessoas. Não só uma disputa por mentes e corações, mas previamente uma disputa cultural, uma disputa de narrativas, uma disputa da história e uma disputa da linguagem. E hoje enfrenta-se pessoas, grupos poderosíssimos, bilionários como essas grandes mídias, grandes corporações, que buscam distorcer deliberadamente a história. Por isso, dá maior importância que tenhamos análises corretas. Pois se não temos análise correta de uma realidade, como modificá-la? Os programas serão corretos. As palavras de ordem serão corretas. Todos os movimentos caminharão de forma incorreta, porque a análise está distorcida. E, além disso, dessa distorção deliberada, eles ainda fazem mais. É evidente que esses partidos de esquerda estão todos infiltrados pela polícia, serviços secretos, etc., distorcendo a análise, fazendo sabe lá o quê. Qual é a posição do mundo neste contexto? Nós estamos assistindo uma crise estrutural do capital imperialista ocidental. Aquele imperialismo que sofreu várias mudanças, a Ellen Wood fala em império do capital, né, que seria nessa fase, que está se desestruturando e mudando. Então hoje ele parte para uma fase canibal, em que ele destrói o meio ambiente, destrói a sociedade, destrói até a si mesmo, a própria mão de obra da qual ele precisa. Ele está destruindo. Assistimos, inclusive, a ações de genocídio, assistimos esses estados exibindo sua face terrorista. Exemplo, os Estados Unidos. Olha a face terrorista americana. Torturas, professores de tortura no Brasil em 64 para cá. A Inglaterra, torturas, assassinatos e genocídio. Os Estados Unidos no Vietnã, Hiroshima e Nagasaki.
No Iraque, um absurdo, havia guerra química alguma, e assim por diante. Um Estado terrorista. As ditaduras, compreende? Sejam quaisquer que sejam elas, limitam a cultura, compreende? Ou na opressão, quando exerce uma pressão sobre a cultura, no sentido de não permitir a publicação, não permitir os laboratórios, não permitir perseguir por isso, por aquilo, etc. O golpe de 64, gosto muito que você diz golpe de 64, e não como dizem por aí erradamente, Revolução de 64. Não houve nenhuma revolução em 64, houve um golpe militar. Mas este golpe, ao mesmo tempo que limitou, esse golpe possibilitou e impulsionou o aparecimento de muita gente. Você falou em Chico Buarque de Holanda, em Gil, em todo ele, Caetano Veloso, não esqueça, muito importante. É um agente que veio e que lutou bravamente. Rubem Pablo, toda essa gente que lutou contra esse Estado, contra essa ditadura militar durante todos esses anos, não é, são admiráveis. As lideranças políticas sofreram muito, porque foi muito limitado, o parlamento não valia nada, os governadores eram escolhidos, eram presenteados, as pessoas da intimidade do general presidente da ocasião era presenteada com o governo de Estado, como o rei de Portugal fez no começo do Brasil com as capitanias, né? Eram capitanias que eram dadas a protegidos. A ditadura não pode existir com liberdade de imprensa, são coisas que se opõem. E o governo Figueiredo ampliou tudo isso, a anistia, a coisa dos partidos políticos, o direito de falar, nós estamos falando aqui dizendo o que nós queremos e bem entendemos, né? Se fosse antes disso, nós estamos aí, íamos para a cadeia direto, né? E para essa coisa, perseguidos e para coisas piores, talvez, né? Porque o escritor deve ser livre para escrever aquilo que ele queira e bem entenda. É isso. Na hora do lobo, quando um homem consome a madrugada rabiscando umas folhas de papel, e ele sabe que a vida é tonelada oscilando na ponta de um cordel, ele sabe que o fim de toda estrada não deságua no inferno nem no céu. E ele pensa na feira, na empregada, água e luz, condomínio, aluguel. Quando um homem fatiga a voz cansada com palavras de Torre de Babel, e ele entende que a coisa mais amada se transmuta na coisa mais cruel. Quando a taça em que bebe está quebrada, tanto vidro a boiar em tanto fel, e no peito uma dor desatinada, essa dor que é tão nítida e fiel. Quando um homem, de boca tão calada, sente a mente a girar num carrossel, ele escreve através da madrugada, com cuidados de abelha que faz mel. Sua vida talvez foi destinada a salvar essas folhas de papel. Braulio Tavares, o homem artificial, que na verdade é mentira, ele é um homem de verdade. Bem, em 68, é importante também frisar que começou a estourar movimentos de protestos, com greves, com agitações por parte dos estudantes. Tudo começou na França, maio de 68. Né? Mas o que os estudantes desejavam? Eles desejavam liberdade. O movimento feminista também vinha tomando vulto, né? A liberação sexual era um tema presente, ainda mais que no início dos anos 60 surgiu a pílula anticoncepcional. E isso também vai inflamar o jovem em geral, clamando por liberdade, por um sexo livre, né? As mulheres já também clamando. Então, o fim do machismo, né? O fim da opressão
do homem em cima da mulher, tudo isso estoura principalmente a partir de 68. E não é à toa que o movimento que começou na França, ele não fica só na França, ele vai até para a Ásia. Você vai ter movimento estudantil lá no Japão, você vai ter movimento estudantil nas Filipinas, praticamente toda a Europa também é varrida pelo movimento estudantil. Nos Estados Unidos também, o movimento New Left, a nova esquerda, que também pregava um modelo que não fosse nem capitalista, mas que também não fosse socialista como o modelo soviético, né? Essa era a nova esquerda, o New Left. E aqui no Brasil é a mesma coisa. A juventude também ficou inflada por toda a conjuntura e, claro, aqui tinha um motivo mais contundente, que já estava em vigor a ditadura, né? Depois de 64, a ditadura ela vai realmente combater todos aqueles opositores. E o movimento estudantil vai ser muito visado. Carlos Eugênio da Paz, o Clemente, ingressou na luta armada com 15 anos de idade, ao lado de Carlos Marighella. Clemente descreveu os momentos de tensão e luta contra o militarismo. Para ele, as ações da ALN e toda a luta armada precisam ser analisadas à luz do que o país vivia na época. O grande crime cometido no Brasil foi em 31 de março de 1964, quando o alto comando das Forças Armadas, não o exército inteiro, o alto comando das Forças Armadas deu um golpe de Estado, foi o grande crime, foi aí que começou, foi o crime que abriu o caminho para que todos os outros crimes fossem cometidos, porque sem um poder ditatorial, ninguém ia torturar ninguém. Clemente também fala sobre a possível revisão da lei de anistia, questão levantada com a criação da Comissão Nacional da Verdade. Quem pegou em arma nesse país e deu um golpe e que até hoje não foi julgado foi a direita do Brasil. Foram eles que nunca foram julgados. Nós fomos julgados nas celas de torturas, nós fomos julgados nas covas rasas em que fomos enterrados, nós fomos julgados nas cadeias que cumprimos e nos exílios que vivemos. Eles é que não foram julgados. Então, qualquer tipo de reformulação da lei de anistia tem que deixar muito claro que sem anistia, o lado que sofreu e não o lado que fez os outros sofrer.